Olá, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe. Vamos dar início a mais um estudo da Palavra de Deus e desta feita, a carta de Paulo a Filemon, essa carta tão curta, uma carta que ocupa a posição de número 57 na Bíblia Sagrada, e a de número 13, das cartas do apóstolo Paulo, escrita por ele. Esta carta que tem como propósito mostrar a importância da reconciliação, de mostrar como que os conflitos faz parte das relações interpessoais, mas contudo a gente precisa promover a reconciliação entre as pessoas. Precisamos ser agentes de reconciliação. Assim como Cristo nos reconciliou a Deus, assim também nós devemos reconciliar pessoas umas às outras. Devemos demonstrar, através da reconciliação, que o amor de Deus está manifesto em nossas vidas. E esta carta, literalmente, nítida, de forma clara, de forma bastante objetiva, ela usa a linguagem comum do apóstolo Paulo, a linguagem que é percebida em todas as suas cartas, em todas as suas falas, com a linguagem, uma argumentação. Paulo vai justamente nos fazer aprender o arrependimento e também a importância também de sermos pacificadores, porque só somos filhos de Deus quando somos pacificadores. O filho de Deus, ele tem essa característica de ser pacificador, de ser reconciliador, de que consegue entrar numa questão e apontar saídas, apontar direções que leve ao amor, que leve à comunhão, que leve à reconciliação, que leve à unidade do corpo de Cristo. Devemos ser pacificadores, e pacificadores demonstramos que de verdade somos filhos do Pai eterno. É muito interessante, porque vivemos hoje num século onde o amor tem se esfriado, pelo fato de se ter multiplicado a iniquidade, o amor tem se esfriado. E a falta de amor, ou o esfriamento do amor, leva as pessoas a criarem questões, a criarem muitas vezes conflitos por coisas tão bobas. Quantas brigam por causa de uma falta de aperto de mão, alguém que olhou atravessado, alguém que não cumprimentou, alguém que não abraçou, alguém que não citou ele em alguma coisa. Então, é motivo para todos os conflitos. E nesta carta endereçada a Filemon, vocês vão perceber que tinha um conflito muito grave, mas o apóstolo Paulo, como instrumento de Deus, adentra essa situação e termina de uma forma que a forma que foi concluída e solucionada esse conflito serve até hoje para a igreja do presente século. Veja comigo Filemon no capítulo de número 1, só tem um capítulo, versículo 8 até o versículo 20, que diz assim: pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu tu tornarei a enviar. E tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu também o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo antes,
mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Então, aqui a gente já percebe a questão. Mas vamos aqui a uma parte histórica desta carta. Essa carta foi escrita a Filemon pelo apóstolo Paulo, mais ou menos ali no ano 60, 62 depois de Cristo. O Paulo ainda estava preso, né, em Roma, né, por causa da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E enquanto ele cumpria essa prisão domiciliar, Paulo conhece um homem chamado Onésimo, que era um escravo. Onésimo era um escravo que fugiu e foi capturado, né? Ele foi capturado. Ele foge da casa de Filemon, que era senhor dele, né? Que era senhor de Onésimo. E daí Onésimo foge. Mas na prisão, Paulo, ele conhece Onésimo. E dali a obra do Senhor é feita no coração de Onésimo. Onésimo se arrepende. Onésimo agora é tratado pelo Espírito Santo. Onésimo é transformado por Deus, né? E o que vai acontecer nesse período aí, 60, 62 depois de Cristo, era muito comum a escravidão. Normalmente, quando iam para a guerra e que conquistavam outras nações, outros povos, os povos vencidos, eles eram escravizados e trazidos, né, para a casa que agora destes que seriam os seus senhores. Então, à medida que uma sociedade tinha muitos escravos sob o seu domínio, seus senhores começavam a comercializar. Para quê? A fim de servirem de trabalhos domésticos e também trabalhos rurais, tanto trabalhos em casa como trabalhos rurais. E, de repente, também quando uma família ela crescia e conquistava muitos bens, iam para a nobreza, normalmente a estabilidade produtiva era justamente feita pela mão escrava, né? Havia essa necessidade. Porém, havia um diferencial aí. Não estou aqui para louvar a escravidão em hipótese alguma, mas vamos ao contexto histórico. Havia em Israel um código moral, um código que determinava como deveriam os escravos serem tratados, como eles deveriam ser tratados, né? Então, esse código moral que existia em Israel orientava o uso dos escravos, né? Por exemplo, um escravo deveria ser bem tratado, não poderia ser maltratado, não poderia ser chicoteado, não poderia, em hipótese alguma, né, ser tratado até como estranho. Eles deveriam ser tratados, conforme Deuteronômio, no capítulo 23, versículo 15 e 16, deveriam até ser tratados como membros da família, né? E eles também tinham direito ao descanso. Êxodo 20, versículo 10. Eles eram tratados como alguém que deveriam cumprir suas atividades, mas deveria ter também o tempo para o descanso, né? Esse tipo de conduta aí a gente percebe que é totalmente generosa em relação às culturas que a gente percebe, por exemplo, como aqui no Brasil, que durou durante muito tempo a escravidão, a gente percebe que os escravos não contavam com essa generosidade. Eram tratados mesmo como animais, né? Como burros de carga mesmo.
eram tratados de forma dolorosa, dolorosa mesmo, e que nada justifica a escravidão. Nada justifica, nada. Por exemplo, no Império Romano, a escravidão também era praticada. Então não foi aqui no Brasil, não foi novidade aqui no Brasil. É por isso que a gente vai falar de escravidão, a gente precisa ir para todos os contextos também, para várias culturas onde ele era praticado, onde a escravidão era praticada e que também até hoje ainda é praticada também a escravidão. O Império Romano prestava serviço de proteção caso algum escravo causasse prejuízo ao seu senhor, né? Então é o que está acontecendo aqui agora. Onésimo causou prejuízos seríssimos, e nesta carta Paulo deixa claro que Onésimo ele deu prejuízos terríveis, irreparáveis a Filemon. Mas o que me deixa aqui interessante é que antes do Paulo fazer qualquer solicitação a Filemon, nos versículos iniciais, Paulo vai louvar a Deus pelo coração bondoso de Filemon, né? Por ser um homem de boas obras. Isso já deixa Filemon bastante quebrantado para quando Paulo solicitasse. Paulo poderia usar a autoridade apostólica, mas Paulo utiliza-se do amor e diz assim, olha, pelo amor fraternal. Veja ele agora como seu irmão em Cristo e meu irmão em Cristo, né? Embora o Onésimo tivesse causado prejuízo, né, a Filemon, que era o senhor do escravo, o apóstolo Paulo agora se disponibiliza para quê? Para reconciliar Filemon e Onésimo. Então, para isto, Paulo utiliza como base o amor fraternal. O amor é a base de todas as coisas. Assim como pelo amor manifesto na cruz do Calvário, Cristo nos reconcilia a Deus, assim também por mesmo amor devemos reconciliar-nos uns aos outros, né? Esta carta ela traz, como é curta, como eu disse, 25 versículos, ela traz dois temas centrais aí. Dois temas abordados. Primeiro, o reconhecimento do caráter e também das boas obras de Filemon, que vai do versículo 4 até o versículo 7. Os versículos 1, 2 e 3 é uma saudação do apóstolo Paulo. Os versículos 8 até o 22 é o pedido de reconciliação do apóstolo Paulo. Então é o apóstolo Paulo agora fazendo uma solicitação, conforme lemos, da reconciliação. De receber Filemon como se estivesse recebendo o próprio apóstolo. Ou seja, assim como você me recebe, Filemon, recebe também Onésimo. Perdoe ele. Né? E aqui, como nós vimos, nesta época, um escravo, se causasse dano ao seu senhor, era conferido o direito pelo código, né, de Israel, e também o império, na verdade o Império Romano, fazia com que esse escravo restituísse ou reparasse o dano ao seu senhor, trabalhando pelo menos pelo resto da vida até cumprir muitas vezes esse trabalho. Quase sempre o escravo que causava dano, ele fugia, né? Ele fugia para locais de grande movimentação, a fim de talvez não ser reconhecido, né? Caso o fugitivo fosse encontrado, por qualquer que fosse o cidadão, e que tivesse posse, este poderia comprar a dívida do fugitivo ou entregá-lo às autoridades. Queridos, e aí que eu dou eu abro um parênteses nessa lição. Nós também, como fugitivos, fugíamos também de Cristo, fugíamos de Deus, até que Cristo nos entregou, Cristo nos encontra. E Cristo agora paga a nossa dívida para com Deus. Porque só fugíamos porque tínhamos uma dívida impagável para com Deus.
mas Jesus assume a dívida. Por isso ele agora é o nosso Senhor e nós somos os seus servos. E não servimos por obrigação, servimos por amor. O amor nos leva a reconhecer tamanha misericórdia manifesta, né, por aquele que nos encontrou no estado de fugitivos. Éramos fugitivos com uma dívida impagável para nós mesmos, só a condenação, mas graças ao Cristo vivo que se manifestou à nossa frente, nos encontrando quando nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados e nos reconciliou novamente ao Pai. Cristo pagou a dívida e nos reconciliou com o Senhor Deus, o Criador do universo, né? Fecha o parêntese. Percebe-se então que o apóstolo Paulo, ele agora está possibilitando uma reconciliação entre Onésimo e Filemon, Onésimo. Né? E com isso ele mostra que quando chegarmos a questões como essa, como agir, como solucionar, né? Como solucionar? Paulo apresenta como solução a Filemon a possibilidade de requerer a justiça, né? Diante de uma ação fraudulenta, né? Podendo ao mesmo tempo perdoar o acusador, o causador do dano, e também tendo em mente o exercício da misericórdia cristã. O Filemon agora, tendo o seu escravo capturado, ele poderia agora requerer os danos ou em Cristo, perdoar este. Aí é que está. Perdoar. E o que até me consta é que Filemon preferiu o perdão. Embora Filemon, ainda envolvido por várias influências das leis romanas, o Filemon poderia ter desenvolvido até então um sentimento do qual dificultasse o perdão. Dificultasse, não, a lei me dá esse direito, então eu vou pela lei, eu vou pela justiça. Então, Paulo, sabendo disto, que Filemon, devido ter criado agora uma influência terrível das leis ali romanas, o Filemon poderia ter dificuldade de perdoar, né, isto que Onésimo lhe causou. Porém, a falta de perdão, mesmo tendo o respaldo legal, mesmo tendo o respaldo da lei, da justiça, a falta de perdão poderia causar danos piores, danos irreparáveis a ambos, tanto a Onésimo como também a Filemon. A falta de perdão poderia prejudicar a vida espiritual de ambos, porque tanto quem deve perdão, como também quem é necessitado do perdão, né, ambos sofrem enquanto isso não acontece espiritualmente. Daqui nós vemos, assim como Cristo nos perdoou, devemos também perdoar a todos que nos fazem o mal. Perdoar partindo como base o perdão de Deus para conosco. Assim como Cristo nos perdoou, devemos perdoar uns aos outros. Assim como Cristo nos amou, assim também devemos amar uns aos outros. Essa falta de perdão, como já disse, poderia causar danos espirituais, prejudicar a vida espiritual de Filemon, a vida espiritual de Onésimo e também a toda a comunidade cristã, né? Paulo também percebe que Filemon, como sendo uma peça assim, de muita importância para a igreja de Colosso, isso também poderia atrapalhar o trabalho da igreja, né? Às vezes um problema de um pode acarretar problemas para toda a comunidade cristã, né? E causar escândalo. E que
o perdão poderia possibilitar um crescimento maior à igreja que estava nesta cidade, né? E o não perdão impediria o desenvolvimento ministerial de Onésimo, que se convertera, ele se converteu ao cristianismo, se converte a Cristo, e agora, com todos esses entraves espirituais, isto iria atrapalhar a vida espiritual dele. Já viu a importância do perdão? Já viu a importância que não se pode jogar debaixo do tapete as situações? É preciso liberar perdão, é preciso se desprender de rancores, é preciso abrir o coração e deixar sair todo o ressentimento contra alguém, né? Não importa o que lhe tenham causado. Ore em Cristo Jesus. Senhor, me ensine a perdoar. Deus, me ensine a amar. Deus, me ensine a me livrar, me libertar desses sentimentos de ódio que não está me fazendo bem, só está me afastando do Senhor. Eu quero mais intimidade contigo, eu quero crescer espiritualmente. Há muitas pessoas que se convertem a Cristo, mas não crescem espiritualmente ao ponto de perceber, de experimentar a perfeita, agradável vontade de Deus. Por quê? Porque justamente ainda guardam como se fossem relíquias sentimentos malignos, sentimentos de ódio, de rancor, de mágoa, de ira, de cólera, né? De preconceitos e de tantas coisas mais. E é preciso abrir o coração e permitir que o Espírito Santo faça a obra completa para que a gente se sinta perto de Deus, né? E o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma solicitação a Filemão. Mas é isso que me deixa agora encantado, me deixa assim maravilhado com a atitude do apóstolo. Paulo sabia que Filemão era o dono de Onésimo, né? E que o que Onésimo causou deveria ser reparado. Porque não confunda perdão com esquecimento. Perdoar não é esquecer. Perdoar é não sentir mais a dor daquilo que nos causaram. Eu vou até lembrar, mas não vou sentir com dores. Por exemplo, Deus até perdoa um ladrão, mas ele vai precisar pagar o que ele fez. Deus perdoa alguém que roubou, mas ele vai ter que sofrer as consequências. Vai ser preso. Isso significa dizer que ele não foi perdoado. Ser perdoado é aquilo não contar mais para juízo, né? E todo o perdão, antes de tudo, requer daquele que deseja receber o perdão o arrependimento sincero. E o arrependimento sincero leva a esse indivíduo à conversão. O que é conversão? A mudança de rota, a mudança de atitude. Essa mudança leva a essa regeneração, que é agora uma nova vida. É como a árvore que foi cortada pelo seu tronco e agora começa a nascer brotos novos. Esses brotos novos não lembram mais aqueles antigos. Então são atitudes que agora são feitas, são praticadas, obras que são praticadas, que demonstram que de verdade houve um arrependimento, uma mudança de direção e uma transformação interior. Embora o Onésimo devia, foi entregue novamente agora ao seu senhor, e a solicitação de Paulo é esta: eu poderia usar da minha autoridade apostólica, mas ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele não usou da autoridade apostólica, né, para ordenar. Ou seja, Filemão, para você continuar em comunhão com a igreja de Deus, você precisa perdoar, você precisa esquecer as dívidas de Onésimo. Mas ele faz diferente, ele apela para o amor fraternal. Porque em Cristo, né? Em Cristo, olha a oração do Pai Nosso: perdoa-nos, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, aqueles que nos devem.
Então, da mesma forma, o perdão de Deus aí se baseia. Só que Paulo agora está orientando, né? Orientando o Filemon a seguir o seu exemplo. E Paulo se coloca como remidor. E o que seria um remidor? Remidor é aquele que assume toda a responsabilidade por de outra pessoa, assumindo assim a dívida de Onésimo. Paulo assume a dívida que era de Onésimo. E agora Filemon tinha que perdoar Onésimo, aceitando sem ressentimento. Receba ele como se nada ele tivesse te feito. E daí Paulo solicita a Filemon receber Onésimo, tendo como motivação o amor fraternal. E não seria difícil para Filemon receber Onésimo, visto que era conhecido por sua benignidade, um coração bom, né? E possuía um coração também regenerado, um coração novo. Não era mais um coração de pedra, era um coração de carne, sensível à voz de Deus, sensível à voz do Espírito do Senhor. E aí nós aprendemos, a igreja do presente século, ela precisa aprender com essa carta aqui. E o que a gente aprende? Que o ressentimento, a angústia, a mágoa, a falta de perdão não fazem parte da vida cristã. Não faz parte. Você precisa perdoar alguém? Precisa perdoar alguém? Precisa pedir perdão para alguém? Ou está esperando alguém perdoar você? Seja qual for a situação, resolva esta questão logo. Resolva isso antes. Esteja bem com Deus. Não fique dando murro em pontas de facas. Reconcilie com o teu próximo. Reconcilie, seja lá com quem fez o mal. Todos esses ressentimentos, esses sentimentos, eles causam danos à vida física. Veja o que diz Jó no capítulo 17, versículo 7. Veja também o que diz Salmo, versículo 6, versículo 7. Leia. Os ressentimentos, as mágoas, o ódio, separa também as pessoas de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 23, 25. Todo ódio, a mágoa, tudo isso afasta de Deus. Não vai adiantar. Ah, mas eu canto bonito, eu oro, eu faço isso, eu jejum não sei quantas vezes. Nada. Eu sou um religioso, mas nada. Eu sou um bom filho, nada isso vai justificar. Mas foi ele que fez, foi ela que fez. Nada isso vai ser usado diante de Deus para te inocentar do quanto é necessário liberar perdão, amar, perdoar a quem ofendeu. Também esses ressentimentos, elas causam divisão familiar. Gênesis 27, 30, 46, causa. Não adianta dizer que não, porque causa divisão familiar. E em casos mais extremos, geram violência e morte. 2 Samuel 13, versículo 1 a 36. Acompanhe, leia essas passagens que eu estou citando para vocês. O cristão, ele é convidado por Cristo a perdoar as pessoas que lhe causaram dores, que lhes causaram danos, que lhes causaram tanto mal, que lhe causou perda. Sabe aquela pessoa que lhe causou tanto prejuízo? Experimente orar por ela. Experimente perdoar esta pessoa. Porque não adianta você estar guardando esses sentimentos, porque você não avança, você não prospera, você não cresce em nenhuma área. Porque seria como se você estivesse carregando uma bola de ferro amarrada nas pernas. Seria como você estivesse amarrado a uma pedra de moinho e lançado no mar. Libere perdão. Liberte-se de você mesmo. Liberte-se do seu egoísmo, do seu carrancismo. Permita o Espírito Santo tratar você. A vida cristã, ela nos dirige o amor ao próximo. Ser cristão não é pensar em prosperidade. Ser cristão não é pensar em quanto de bem eu vou ter, mas o quanto de perdão eu vou liberar. O quanto de amor de Deus existe no meu coração e nas minhas atitudes. O cristão é aquele que é parecido com Cristo no falar, no agir, no pensar, no perdoar. Algumas pessoas que usam como justificativa
Eu não sou Deus para perdoar. Você não é Deus, mas se Deus está em você, você vai perdoar como Deus perdoa. Porque normalmente esses mesmos que dizem eu não sou Deus, mas Deus mora aqui desde quando eu nasci. Cadê este Deus que não leva a perdoar, não leva a amar? Porque quando não se libera perdão, o adversário ele tem legalidade na sua vida. O diabo ele tem legalidade na sua família. O diabo tem legalidade, sabe onde? Em todos os seus negócios. Quando você libera perdão, quando você ama e nutre sentimentos de paz, de amor no seu coração, você se torna um jardim fechado para Deus. Um jardim onde só o Senhor Jesus, ele passeia. O amor é a base de todas as relações, seja ela com Deus ou seja com os semelhantes, né? Jesus ensina a gente a amar, né? Ele é o exemplo. Veja João 15, versículo 12 até o 17. Ele é a base, sem ele nada podemos fazer, né? O apóstolo Paulo abraçou a causa de Onésimo. Já chegou alguma situação para você? De alguém assim? Não jogue lenha na fogueira. Não jogue gasolina. Não jogue álcool. Ajude a apaziguar. Às vezes tem pessoas que vêm a nós falando mal de outros que fizeram mal. E aí, você dá ouvido ou ajuda essa pessoa a vencer esse problema? Porque essa pessoa está doente. E se chegou até você, é porque Deus quer que você ajude esta pessoa a ser curada pelo Espírito Santo. Liberando perdão, amando. Não perca tempo escutando lamentações de alguém que fez outro sofrer e que vem agora contando a versão deles e que aí você acha que aquela versão é a fidedigna, a única e exclusiva. Uma história tem pelo menos duas versões. Escute a outra também e leve as pessoas à reconciliação, ao perdão. Leve, seja um instrumento da paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados de filho de Deus, né? Os pacificadores são chamados de filho de Deus, né? Automaticamente, o apóstolo Paulo abraça esta causa de Onésimo, assumindo a sua dívida e rogando a Filemon misericórdia para com Onésimo e que com o coração generoso, o coração regenerado pelo Evangelho, ele não poderia agir. Ô Filemon, não haja diferente não. Não haja diferente do que aquilo que Jesus ensinou e do que aquilo que o apóstolo Paulo, ele tem também te ensinado. E foi 2 vidas restauradas. E quantas vidas foram salvas através dessa reconciliação? Quantas vidas podem ser salvas a partir dessa mudança que Deus quer fazer no seu coração? Não é carro que está faltando, não é casa, não é ouro e nem prata, não é porta de emprego. Falta a reconciliação entre você e Deus e de você e o seu próximo. Está faltando isto. Quando isso acontecer, a paz reinará. O sol da justiça brilhará na sua vida e no seu caminho. Ninguém está livre de erros. Podemos errar prejudicando a vida de alguém, né? Estamos sujeitos a tudo isso aí. E da mesma maneira que alguém pode errar e também prejudicar a nossa vida, a gente precisa sempre colocar: é só fulano que faz o mal e eu não faço, nunca fiz o mal a alguém. Então vamos pensar, vai acontecer um momento em que eu vou decepcionar você, você vai me decepcionar, e como é que eu gostaria de ser tratado? Então, da forma como eu gostaria de ser tratado, eu vou tratar o meu próximo. Contudo, como nos ensina a palavra de Deus, que diante dessas situações seja revelada a força do Evangelho em nossas vidas e que possamos agir como Cristo nos ensinou. Como Cristo de verdade nos ensinou, amando e perdoando as nossas ofensas do nosso próximo. Desta mesma maneira, encontraremos perdão dos nossos pecados e o perdão de Deus. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Então vamos perdoar. Perdoa-nos assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Que esse estudo, que esta lição te ajude a restaurar o teu coração e te dar um direcionamento. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça o seu joinha, né? Depois de assistir esse vídeo. Não esqueça também de indicar esse canal aos seus familiares, de enviar esse vídeo para os seus amigos e para aquelas pessoas que precisam também aprender
de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. E você que ainda não é inscrito, se inscreva neste canal. Que Deus abençoe, viu? Que a graça de Deus permaneça sobre a sua vida. Muita paz. Fique com Cristo Jesus.